Kyosuke Ryobo é um Espers que foi traído há muitos anos. Atualmente, ele é um dos mais poderosos Espers e também um fugitivo. No entanto, por trás desse brilho encontra-se um coração bondoso. Sua principal missão é salvar Espers que são maltratados por humanos, mesmo que seja pela força. É sobre isso que veremos no anime de hoje. Então, sem mais delongas, bora pro recap. Tudo começa com um homem de cabelo branco olhando para a cidade. Seu nome é Kyosuke Ryobo. De repente, ele pula da borda e começa uma luta com alguns soldados que estavam lá para prender Kyosuke. Ele começa a derrotá-los um por um com muita facilidade e com apenas mexer as mãos ele destrói alguns tanques. Nessa hora, os reforços aéreos chegam e com apenas um estalar de dedos são facilmente derrotados por Kyosuke. Inesperadamente, ele vai até um dos homens feridos e se entrega para ser preso. Logo depois, a cena muda para um presídio onde estava prestes a acontecer uma luta entre dois prisioneiros e todos já estavam até fazendo apostas. Um dos prisioneiros se chama Andy Hinomiya e ele é tratado como um fracote por todos. Os guardas veem toda a confusão causada pelos detentos, mas não deram muita importância. A luta começa e Andy já toma um baita soco na cara, mas logo revida e com apenas um soco consegue nocautear outro prisioneiro. E como premiação, ele recebe apenas uma barra de chocolate. Nessa hora, um helicóptero chega para trazer o mais novo prisioneiro, que percebemos se tratar de Kyosuke. O diretor apresenta a prisão de Espers para Kyosuke, mas ele diz não estar interessado na prisão e que não estava lá para recrutar pessoas normais sem poderes psíquicos. Logo em seguida, Kyosuke toma um soco de um dos guardas. O guarda diz que ele era apenas um Esper e que não poderia usar seu poder dentro da prisão. Kyosuke pergunta se ele tinha certeza disso e nessa hora todos os guardas ficam em alerta. Andy tenta ajudar e intervém dizendo que ele era apenas um garoto, mas ele também acaba virando alvo dos guardas. Kyosuke vai até ele, pergunta seu nome e diz que ele tem olhos interessantes. O guarda de antes vai até ele e diz que ele não poderia interagir com os prisioneiros. Então Kyosuke mostra que ainda podia usar seus poderes e os usa para levantar um helicóptero, mas logo depois seus poderes são anulados por um dispositivo dentro da prisão. Depois disso, os dois são levados para a solitária e Kyosuke pergunta o porquê dele ter tentado ajudá-lo. E ele diz que odeia Espers. Kyosuke diz que ele também é um Esper. E Andy pergunta o porquê dele estar vestindo um uniforme escolar e não acredita que com essa idade Kyosuke já é chefe de uma organização criminosa conhecida como Pandora. Andy diz que se saíssem vivos da prisão, talvez Kyosuke poderia chamá-lo para fazer parte de sua organização. E Kyosuke diz que sairia da prisão assim que terminasse o que tinha para fazer ali. No dia seguinte, enquanto faziam a fila para comida, um guarda disfarçado tentou envenenar a sopa de Kyosuke, mas ele percebeu e mesmo assim a pegou. Ele vai até Andy e dá a sopa para ele e diz que aquilo era um agradecimento por ele ter tentado ajudá-lo antes. Um tempo depois, os detentos se reúnem para organizar uma luta e Andy foi escolhido para lutar, mas o veneno da sopa começa a fazer efeito e ele acaba desmaiando no meio da luta. Um tempo depois, Andy acorda e percebe que Kyosuke estava de seu lado e também percebe alguns guardas e médicos nocauteados no chão. Kyosuke disse que aquele lugar era chamado de hospital e era usado para fazer experimentos com Espers. Enquanto procuravam por alguma coisa, eles acabam escutando um guarda e Andy rapidamente o neutraliza e pega sua arma. Um tempo depois, eles chegam em uma sala com equipamentos usados para fazer experimentos com Espers. Kyosuke faz uma expressão de raiva e pega a arma de Andy e começa a atirar em tudo. Andy acaba vendo uma foto onde tem uma criança parecida com Kyosuke. Nessa hora, alguns guardas aparecem e Kyosuke os elimina facilmente. Uma criança que parece ser conhecida de Kyosuke aparece e o chama de Major. O diretor da prisão aparece e junto dele um monstro, fruto de experimentos com Espers. O diretor diz que esse experimento é equivalente a um Esper de nível 7. Kyosuke tenta atacar o monstro, mas ele bloqueia o ataque e os dois partem para uma luta. Enquanto isso, Andy procura um jeito de ajudar Kyosuke. A luta parece estar de igual para igual, até o momento em que ele vê alguns ferimentos no braço da garotinha. Então ele decide que vai levar a luta a sério e desativa o limitador de poder que estava no seu pescoço. E com apenas alguns ataques, ele consegue vencer a luta. Logo depois, ele destrói o presídio e se teletransporta para fora, junto de Andy e a garotinha. Logo depois, eles vão até o porto, onde o navio da organização Pandora estava esperando por eles. Kyosuke chama Andy para fazer parte da organização e ele acaba aceitando. Um tempo depois, vemos Andy falando com seu superior e descobrimos que ele foi mandado para se infiltrar na organização Pandora. Uma semana depois, vemos Kyosuke e o pessoal da organização reunidos discutindo sobre o poder de Andy. Poder esse que é capaz de anular outros poderes e causar efeitos colaterais em outros Espers que chegarem perto dele. Um tempo depois, Mag leva Andy para lhe emprestar algumas roupas, já que as suas estavam molhadas. Enquanto andavam pelos corredores, eles veem algumas crianças e Andy pergunta o porquê de terem tantas crianças no navio. Mag diz que essas crianças são Espers e por isso foram abandonadas pelos pais. Eles acolhem crianças nessa situação pelo mundo todo. Na cena seguinte, vemos Andy relatando a situação para o seu superior. Ele pergunta se o pessoal do navio era mesmo parte dessa organização Pandora, já que eles não pareciam ser tão perigosos. O seu superior diz que todos daquele navio eram membros da mais temida organização de Espers do submundo. Depois disso, vemos Mag e Kyosuke conversando sobre o passado
lado de Andy. Magi diz que não confiava nele, pois nenhum poder psíquico era capaz de afetá-lo. Kyosuke sugere levá-lo na próxima missão como forma de testá-lo. Então corta a cena para eles indo até a cidade, dar uma olhada no armazém cheio de armas e produtos da marca Pandora. Kyosuke diz que tudo aquilo seria usado para fazer uma troca com outra organização. Quando estavam de saída, Kyosuke percebe que haviam espiões nos arredores e manda Magi cuidar da situação. Um tempo depois, o resto da organização se separa para se juntar ao Magi. Kyosuke manda Andy se juntar a eles. Enquanto procurava pelo pessoal, Andy escuta uma voz em sua cabeça que lhe diz exatamente o local em que a luta estava acontecendo. E chegando lá, ele vê Magi e os outros lutando contra alguns homens de preto da organização rival. Após terminarem o trabalho, eles relatam tudo para Kyosuke por telepatia. De noite, na reunião com outra organização, Andy ficou com o papel de sniper, apenas esperando o sinal de Kyosuke para eliminar o chefe da outra organização. Junto dele estava Yo e Momoji, que estava cuidando dos guardas em volta. Durante a conversa, nos é revelado que o chefe da outra organização e Kyosuke eram velhos amigos e tinham a mesma idade, mas por algum motivo Kyosuke não tinha envelhecido nada. Nessa hora, Kyosuke dá o sinal para Andy atirar, mas ele fica nervoso e não consegue puxar o gatilho. Como resultado, os capangas atiram em Kyosuke, mas ele usa seus poderes para hipnotizar os capangas e fazer eles se eliminarem entre si. Depois, ele se teletransporta até o local que Andy estava junto de Magi, e lá ele dá um colar que era um limitador de poder para Andy. Depois, eles voltam até a sala da reunião, e lá Magi corta a cabeça do chefe, revelando se tratar de um robô. O verdadeiro estava na verdade no prédio da frente, protegendo seus capangas com seus poderes, mas graças ao Andy, seus poderes foram anulados. Nessa hora, Kyosuke desativa o limitador e os dois começam uma luta, e com apenas um ataque, o chefe da outra organização é eliminado, e Andy fica impressionado com a destruição causada pelo poder de Kyosuke. Na cena seguinte, algumas notícias sobre a princesa Sophie do Reino Monarque são transmitidas na TV, onde é anunciado que o Dia da Estrela Azul seria no próximo dia da Fundação Nacional. Enquanto isso, no navio, Magi pede para Jugiri tentar ler a mente de Andy e investigar o seu passado, já que agora, graças ao limitador, talvez seja capaz de usar telepatia nele, mas ela diz que só faria isso caso o Major pedisse. Finalmente, o Dia da Estrela Azul chega, e agentes de todo mundo estavam lá para representar seus países. E como era de se esperar, Kyosuke e o pessoal da Pandora estavam lá infiltrados. Dois agentes da Babel reconheceram Kyosuke e o pessoal da Pandora, e foram lá tirar satisfação. Um dos agentes tentou comprar briga com Kyosuke, mas ao perceber que eles estavam chamando muita atenção, desistiu da ideia. Quando Kyosuke e o pessoal estavam indo embora, as luzes se apagaram, e quando acenderam novamente, todo mundo viu o nome Pandora escrito na parede. Os dois agentes vão até o chefe da segurança para conversar sobre a organização Pandora e o que tinha sido deixado na parede por eles. Nessa hora, um guarda entra na sala e mostra as notícias para eles. A princesa tinha sido sequestrada pela organização criminosa Pandora. Um dos agentes mostra um pendrive que ele tinha conseguido pegar mais cedo do bolso de Kyosuke. Enquanto isso, Kyosuke estava de olho neles no prédio da frente. A princesa acorda e pergunta que lugar era esse, e Kyosuke diz que ela tinha sido sequestrada e quem armou o sequestro não foi ninguém menos que a Yugiri. A princesa diz que eles eram bem-vindos em seu país e que ela gostaria que Espers e humanos normais se dessem bem. Logo em seguida, eles partem para o próximo trabalho, e a cena muda para os agentes investigando o pendrive de antes. Eles conseguiram achar informações sobre um possível assassinato da princesa. Eles chegam à conclusão de que a Pandora sequestrou a princesa apenas para evitar seu assassinato, mas para ter certeza disso, eles precisariam dar uma olhada nas informações dentro do pendrive, e para fazer isso, eles têm que passar uma fase de um jogo dentro do pendrive. Nessa hora, a princesa vai até Kyosuke para pedir que ele a deixasse levar a Yugiri para passear pela cidade. Enquanto isso, os agentes estavam tentando zerar o jogo para poderem ter acesso às informações. Logo depois, o chefe da segurança entra na sala para informá-lo sobre o que estava acontecendo na cidade. Todas as mulheres da cidade agora eram parecidas com a princesa, mas isso era graças à hipnose feita pelo Kyosuke. Enquanto isso, Yo, Magi e Momoji estavam tomando conta dos criminosos por trás do assassinato da princesa. Eles deixaram um dos homens fugir e vazaram um endereço falso de onde a princesa estava. Quando os mercenários chegaram lá, quem estava esperando por eles era na verdade Kyosuke, que facilmente os eliminou e usou seus poderes para extrair informações de seus cérebros. Andy ficou com o papel de guarda-costas da princesa enquanto ela e o Yugiri se divertiam pela cidade. Os agentes conseguiram terminar o jogo e dentro do pendrive tinha informações confidenciais sobre o Reino Monarque. O chefe da segurança não deixou eles olharem, pois eles nem eram desse país. A princesa leva Yugiri para um antigo orfanato, onde eles se viram pela primeira vez alguns anos atrás. O prédio não era mais usado, pois um novo orfanato tinha sido feito e as crianças foram todas levadas para lá. Nessa hora, um homem aparece e tenta atirar na princesa, mas Andy empurra ela e a bala pega nele de raspão. O homem estava revoltado, pois a princesa estava usando o dinheiro do país para criar uma fundação de proteção aos Espers. Para proteger a princesa, Yugiri libera todo o seu poder, mas antes que ela fizesse um estrago, Kyosuke aparece para acalmá-la e dar um jeito na situação. A princesa agradece por tudo que eles fizeram por ela e logo em seguida eles vão embora. E esse foi o recap de hoje. Caso tenha gostado e queira uma possível parte 2, é só se inscrever e deixar nos comentários. Eu quero parte 2. Eu vou ficar
ficando por essas e até mais.